aquelas pessoas que fazem vídeos pra internet e falam sozinhas, como se estivessem falando com alguém. Eu vou fazer isso. O negócio é eu ler aqui pra trabalhar minhas capacidades de leitura pra quando eu começar a dar aula e desenvolver também as aulas conversando comigo mesmo aqui, sei lá. Então, me entreter. Vou fumar um enquanto eu me entretenho. É isso, basicamente. Até que eu arrume a casa, porque eu tenho que arrumar a casa depois de fumar um. Vou ler esse texto aqui do livro Gramática da Fantasia. Capítulo 7, aliás. Só abre o livro assim numa página aleatória. Este pequeno capítulo é apenas a continuação do precedente, mas agradava-me muito a ideia de colocar o avô de Lenin em um título para renunciar à interrupção arbitrária. A casa de campo do avô de Lenin surge perto de Kazan, capital da República Autônoma dos Tártaros, sobre uma pequena colina aos pés da qual, trazendo a passeio seus patos, corre um riacho caucasiano. Um belo lugar, onde bebi bom vinho com meus amigos tártaros. Uma das paredes da casa, com 3 grandes janelas, dá para o jardim. Os rapazes, entre os quais Volodya e Ulyanov, o futuro Lenin, que uma das paredes da casa, com 3 grandes janelas, dá para o jardim. Os rapazes, entre os quais Volodya Ulyanov, o futuro Lenin, entravam e saíam da casa muito mais pela janela que pela porta. Entravam e saíam da casa muito mais pela janela que pela porta. O sábio Dr. Blanc, pai da mãe de Lenin, em vez de se aborrecer e proibir aquele inocente divertimento, colocou robustos bancos sob as janelas para que os rapazes, no seu vai e vem, pudessem servir-se deles sem correr o risco de quebrar o pescoço. Parece-me um modo exemplar de se colocar a serviço da imaginação infantil. Com as histórias e os procedimentos fantásticos para produzi-las, estamos ajudando as crianças a entrar na realidade muito mais pela janela que pela porta. É mais divertido e, portanto, mais útil. Nada impede, de resto, de contrariar a realidade por meio de hipóteses mais arriscadas. Exemplo: o que aconteceria se em todo o mundo, de um polo ao outro, de um momento para o outro, desaparecesse o dinheiro? Eu penso que se eu estivesse falando algo assim para uma criança, eu repeti. O que aconteceria se em todo mundo, de um polo ao outro, de um momento para o outro, desaparecesse o dinheiro? Acho que eu ia falar pra criança que eu ficaria chocado. Tipo, chocado de, tipo, dinheiro acabar e eu não ia poder mais comprar nada pra comer. Ou o que que eu ia fazer? Iam, tipo, deixar a comida de graça. E como assim o dinheiro sumiu, então? Como assim o dinheiro sumiu? As pessoas vão entrar em pânico, então? Ou o governo vai fazer alguma coisa de imediato? Vai ter pânico mesmo? E eu ia começar assim, para que a criança começasse a falar coisas tipo, ai, o dinheiro da minha mãe ia comprar meu brinquedo. Entendeu? Acho que é esse tipo de pensamento e diálogo que o livro tá falando. Tipo, ai, essa situação X aqui, bem. O que aconteceria nesse mundo se fosse assim, sabe? Fantasioso. Este não é apenas um tema para a imaginação infantil. Por isso mesmo, acredito que seja um tema particularmente adaptado para as crianças, às quais agrada muito misturar-se. Preciso ler de novo. É um desenvolvimento, esse processo de ler em voz alta. Tá tudo bem. Este não é apenas um tema para a imaginação infantil.
Por isso mesmo, acredito que seja um tema particularmente adaptado para as crianças, as quais agrada muito misturar-se com problemas maiores do que elas, e é o único modo de que dispõem para crescer. E não resta dúvida que eles querem, antes de tudo e sobretudo, crescer. O direito de crescer, na verdade, só é reconhecido por nós em palavras. Cada vez que o levamos a sério, jogamos toda a nossa autoridade sobre ele para garantir-lhe o uso. Resta-me apenas observar, a propósito da hipótese fantástica que ela é. Enfim, apenas um caso particular de binômio fantástico, representado pela união arbitrária de um determinado sujeito com um determinado predicado. Mudaram os camponeses do binômio, não a sua função. No caso geral, descrito no capítulo precedente, trabalhamos binômios constituídos por dois nomes. Na hipótese fantástica, unem-se, ao invés disso, um nome e um verbo, um sujeito e um predicado, ou ainda um sujeito e um atributo. Exemplos: nome e verbo. A cidade e voa. Sujeito e predicado. Milão está cercada pelo mar. Então, o sujeito é Milão, cidade, né? E o predicado é está cercada pelo mar. Então, a situação que o sujeito está, ele está cercado pelo mar. Sujeito e atributo. O crocodilo e esperto em cocô de gato. O sujeito é o crocodilo e o atributo é esperto em cocô de gato. Eu não sei o que significa esperto e eu não consigo ver agora porque eu tô gravando essa porra. Não duvido que existam outras formas de hipóteses fantásticas, mas para o objetivo dessa obra, já citei formas de sobra. A rima obtida com alguma licença gramatical tem função provocativa. Espero que perceba. Vou fazer um aleatório para entrar no último do livro. Nome, verbo, cidade, voo. A Maria Trupica. São Francisco está em seca total. Acho que sim. Deixa eu ver alguma outra coisa agora. Esse bagulho aqui é para que a gente entenda a maneira como lidar com gramática nas aulas de português. Então, isso daqui é meio que não um material para você copiar e colar, mas é uma base de aprendizado e um estudinho sobre como lidar com a gramática. É uma maneira mais interessante. Vamos abrir um outro capítulo aleatório. Capítulo 40. Só fubá. Tô estrago. Toma dois estrago. Por acaso a Billie Eilish derrubar esse vídeo, vou pedir uma... Desculpa. Vou pedir uma devolução. Não, devolução não. Um boicote e cancelamento dela pela internet. Acho que é do meu direito usar ela se eu não quero ser monetizado. Se fuder. Se bem que eu tô saindo assim bem aleatório porque eu não tenho a mínima noção de como isso funciona. Eu tenho certeza que não vou. Porque senão é só pra ser monetizado. Só tô dando tempo pra fumar aqui, velho. Até que eu tenha que ler de novo. Mas do que tinha dado pra ver que eu fumei mó rapidão, que eu devo ter fumado piada.
engraçado, mas eu também. A cabra do senhor Seguin. Uma vez, os alunos de Mário Lodi leram na classe a história da pobre cabrita do senhor Seguin, que, cansada da corda com que o dono a mantinha presa, foge para as montanhas onde um lobo, ao final de uma heróica tensão, acaba comendo-a. Conserva o número do Insieme, parênteses, o jornalzinho de classe que há anos os garotos do FO, geração após geração, compilam e enviam aos amigos. Fecha aspas. Fecha parênteses. Com o registro da discussão que se seguiu àquela leitura, Eila. Walter. O Daudete escreveu a história de uma cabra, a cabra do Sr. Seguin, e nós a discutimos porque não estávamos de acordo com ele. Elvira. A cabra do Daudete escapou porque queria liberdade e o lobo comeu-a. Nós refizemos a história de outro modo. A Francisca. Agano dizia a cabra que na montanha havia um lobo, mas só para manter a cabra prisioneira e obter seu leite. A Danila. Não tenho mais voz pra isso. Danila. Nós escrevemos que a cabra escapou e encontrou a felicidade nas montanhas. A Miriam. Assim como o homem, a nossa cabra também quer ser livre. Mário. Ele tinha esse direito. Se o lobo aparecesse, as cabras juntas poderiam tê-la expulsa, as chifradas. Miriam. Eu acho que a Daudete quis mostrar que a desobediência só traz desgraça. E a Daudete. O Daudete? Walter. Mas a nossa cabra, fugindo, estava desobedecendo um dono. Ah, é um homem. Walter. Uma criança. Um homem. Menino. Walter. Mas de nós é cabra. Walter. Mas a nossa cabra, fugindo, estava desobedecendo um dono que a mantinha presa só para roubar-lhe o leite. Nesse caso, não é uma desobediência, é uma revolta contra um ladrão. Mário. Claro, porque ele roubava-lhe o leite enquanto ela queria ser livre. A Miriam. Mas ele precisava do leite da cabra. A Francisca. O leite precisava da liberdade. A cabra precisava da liberdade. O dono poderia levar a cabra para passear nas montanhas e ela lhe daria o leite. Walter. Mas a cabra, como disse o Daudete, não queria apenas uma corda mais longa. Não queria era a corda, nem longa nem curta. Francisca. Esta fábula me faz pensar sobre a luta dos italianos para se livrarem dos austríacos. Miriam. Quando os italianos se libertaram, ficaram felizes com a cabra sobre as montanhas. Seguia-se, no jornalzinho, a história reescrita pelos garotos. Nela, o sonho da cabrita era coroado com o triunfo de uma sociedade de cabras livres sobre a montanha livre. Escolhi esse texto para prosseguir em outra direção, com a exploração do eixo da leitura, iniciada com a criança que lê os quadrinhos, e também porque ilustra, como um caso limite, o que os teóricos da informação pretendem quando afirmam que a decodificação de uma mensagem acontece sempre segundo o código do destinatário. Isso estava em aspas. Eu só vou reler porque eu não entendi muito bem e estava em aspas, eu vou falar as aspas. Escolhi esse texto para prosseguir em outra direção,
como a exploração do, abre aspas, eixo da leitura, fecha aspas. Iniciada com a criança que lê os quadrinhos. E também porque ilustra, como um caso limite, o que os teóricos da informação pretendem quando afirmam que, abre aspas, a decodificação de uma mensagem acontece sempre segundo o código do destinatário, fecha aspas. A história do Daudete, na verdade, se prestaria a interpretações mais sutis. Não é simplesmente um caso de desobediência punida. A cabra, no final, aceita a morte combatendo gloriosamente. Poderíamos até fazê-la dizer: melhor morrer que viver na escravidão. Mas os rapazes do vô, recusando-se a se comprometer com as conotações ambíguas, como ambíguos são frequentemente os caminhos do humorismo, cortaram robustamente da história uma moral reacionária. A gloriosa tragédia final não chegou a persuadi-los. O herói, para eles, deve vencer. A justiça deve triunfar. Todos igualmente conteudísticos, todos igualmente, abre aspas, conteudísticos, fecha aspas, e insensíveis às graças da expressão, os rapazes apresentaram, no curso dos debates, diversas posições. Miriam não parece totalmente disposta a negar que, abre aspas, quando se desobedece acontece desgraças, fecha aspas, e reconhece com a capacidade toda feminina de colocar-se na pele dos outros, que o dono, abre aspas, precisava do leite da cabra, fecha aspas. Francesca se contentaria com um compromisso de cunho reformista, abre aspas. O dono levava a cabra para passear nas montanhas e ela dava-lhe o leite. Fecha aspas. Walter é o mais consequente e o mais radical. Abre aspas. A cabra não queria corda, nem longa, nem curta. Fecha aspas. Walter é o mais consequente e o mais radical, esse é o que eu acabei de falar. Ao final, impõe-se um sistema de valores coletivos com suas palavras típicas. Abre aspas, liberdades, fecha aspas. Abre aspas, direito, conjunto, eu vou fazer assim agora. Na parênteses eu vou fazer assim, que eu quero, assim. Azul de arroto. A união faz a força. Os rapazes vivem e trabalham em conjunto. Há anos, em uma pequena comunidade democrática que requisita e estimula sua participação criativa, sem reprimi-la ou instrumentalizá-la. Leia-se os dois extraordinários livros de Mario Lodi, Se Transa, Se Questo Accade Alvo e Dois Paesi Spagliato. Esses livros dão conta de como os rapazes, quando pronunciam palavras como liberdade, direito, conjunto, dão-lhe o sentido pleno de sua experiência. Não são palavras aprendidas, são palavras vividas e conquistadas. Os rapazes gostam de liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Estão habituados a exercitar sua crítica sobre toda a matéria-prima, inclusive o papel impresso. Não conhecem sequer os questionários. Cada momento de seu trabalho está longe de ser ditado por programas burocráticos, por uma rotina didática, ou pelas exigências da escola como instituição, mas é motivado como um ato vital. É um momento de vida. Não é um momento escolástico. Para eles, portanto, discutir a história do Daudete não é um exercício escolar, mas uma necessidade. Os rapazes são, na mesma das hipóteses, filhos de assalariados agrícolas. Estamos em uma pequena colônia que trabalha com leite, no Vale Paraná, uma zona de forte tradição de lutas sociais e políticas que muito contribuiu na resistência. A palavra dono tem para eles um sentido preciso, tem um sentido de dono da colônia. Um dono
inimigo tem o sentido de dono da colônia. Tem o sentido de dono da colônia. Um dono inimigo. E foi essencialmente a palavra dono que guiou em sua imaginação a decodificação da mensagem. Francesca e Miriam, adequando-se à interpretação coletiva, tende a fazê-la sair do terreno da luta de classes, recordando as lutas dos italianos para libertar-se dos austríacos. Recorrem, assim, à figura vaca da mitologia dos livros escolares, mas a comparação decisiva já fora pronunciada com força por Walter, quando equacionou os termos dono e ladrão com base nessa equação. É possível a distinção entre desobediência e rebelião. Francesca havia falado do dono que mantinha a cabra prisioneira para obter o leite, mas Walter recusou energeticamente o verbo obter, e seus ecos escolares do carneiro, esse daqui é do carneiro obtém-se a lã, para transformá-lo sem equívocos em um violento roubar. Assim, durante a discussão, as palavras do texto lido perdem seu peso e outras emergem, recompondo a fábula sendo uma norma autônoma. Já diziam os antigos, de uma fábula narratur. Mesmo as crianças que não conhecem o latim colocam-se como referência às fábulas que escutam. As crianças do vô praticamente esqueceram a cabra para colocar na mesma situação eles próprios e o dono, o pai assalariado agrícola e o dono. Na imagem da criança leitora, como da criança ouvinte, a mensagem se encontra com todas as forças da personalidade. Isso ficou mais evidente com o exemplo dos alunos de Mário Lodi, que foram colocados em condição de tornar explícito o aspecto autorreflexivo da leitura e de exprimir-se criativamente, mas o encontro acontece sempre. Então, ficou mais evidente com o exemplo dos alunos de Mário Lodi, que foram colocados em condição de tornar explícito o aspecto autorreflexivo da leitura e de exprimir-se criatividade. Mas o encontro acontece sempre. Pode acontecer sob o nível da consciência e permanecer improdutivo, caso a criança seja condicionada a escutar apenas para conformar-se com o que escuta, a ler permanecendo nos limites do modelo cultural e moral imposto pelo texto. Mas, no mais das vezes, nestes casos, a criança apenas finge educadamente. Contem-lhes a história da cabra do Sr. Seguin, sublinhado o caráter apologético, em torno das desgraças da desobediência, e as crianças perceberam que espera-se delas a condenação dessa desobediência, chegaram a escrever isso. Se lhes pedirem um resumo da história, chegarão superficialmente a acreditar em tudo isso. Mas não será verdade, estarão mentindo. Comumente, todos os dias, a garotada que disserta sobre o que acredita ser o desejo dos mais velhos. De sua parte, contentar-se em esquecer o mais depressa possível a história da cabra, como esquecem outras histórias edificantes. 3 pontinhos. O encontro decisivo da meninada com os livros dá-se no banco da escola. Se acontecer em uma situação criativa onde o importante é a vida, não o exercício, poderá surgir algum gosto pela leitura. Gosto esse com o qual não se nasce, porque não é um instinto. Se acontecer em uma situação burocrática, se o livro se limitar-se com o instrumento do exercício, cópia, resumo, análise gramatical, etc. Nascer a técnica da leitura, mas não o gosto. Os garotos saberão ler, mas lerão apenas obrigados, e, fora da obrigação, irão se refugiar nos quadrinhos.
mesmo sendo capazes de leituras mais complexas e mais ricas, talvez apenas porque os quadrinhos não foram contaminados pela escola. Essa. Eu tô marcando porque essa frase foi realmente pesada no sentido de, tipo, certeira. Quando ele fala que os garotos saberão ler, mas lerão apenas obrigados. E, fora da obrigação, irão se refugiar nos quadrinhos, mesmo sendo capazes de leituras mais complexas e mais ricas. Talvez apenas porque os quadrinhos não foram contaminados pela escola. Quando eu leio isso daqui, eu penso com certeza que na minha escola era pública e eu não me sentia legal em estudar lá. A escola era, tipo, até o 8º semestre. Até o 8º semestre ali do fundamental eu conseguia lidar com as aulas sendo, tipo, uma criança. Mas aí quando começou o ensino médio foi bagunça. Primeiro e segundo ano, tipo, foi. E aí o terceiro foi, ó. Mas enfim. Eu acho que eu dou um 4 ali pra minha leitura. Eu acho que não tô sendo muito didático quando eu tô lendo, mas eu vou marcar esse capítulo aqui para que eu volte nele e leia de novo. Vou terminar de fumar. Eu tô querendo gravar outro vídeo. Vou fumar. Tchau!